Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe Neves aqui para mais uma aula sobre frações. Na aula de hoje nós vamos ver como resolver exemplos deste tipo aqui. Então, se você quer aprender a fazer multiplicação e divisão de frações, ou se você quer revisar esse assunto, você está na videoaula certa. Pessoal, lembrando, esse é o terceiro vídeo sobre frações. Eu fiz um primeiro falando sobre fração e número decimal, falei sobre comparação de frações, simplificações de frações, frações equivalentes. Um segundo vídeo falando sobre soma e subtração de frações, onde a gente viu uma forma tradicional de fazer usando o MMC. E no final eu fiz um macete para você não precisar usar o MMC. Esse é o terceiro, eu vou falar de multiplicação e divisão de frações, e aí nessa aula a gente fecha os principais assuntos sobre frações. Esse é um assunto que eu vejo que muitas das vezes vários alunos se enrolam na hora das contas dentro de matemática. E nesse canal a gente vai abordar diversos assuntos como esse para te fazer aí, evoluir muito dentro dos seus estudos de matemática. Então, se você não é um inscrito no canal, te convido a se inscrever aqui nesse canal, porque tem muita coisa legal aqui para você dentro da matemática que vai te ajudar. Galerinha, detalhe aí, no final desse vídeo eu tenho um bônus para você, que é te mostrar algo aí que aparece muito em diversas provas, que talvez você nunca parou para pensar que era uma multiplicação de frações. Fica comigo até o final aí, que você vai ver o quanto é interessante. Então vamos nessa, gente. Multiplicação de frações, como eu falei, é muito simples. Você tem que fazer o quê? Para multiplicar duas frações, você precisa multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, né? E se fossem três frações, professor, mesma coisa. Você multiplica todos os numeradores e todos os denominadores, colocando isso numa única fração. Então, vamos a um primeiro exemplo aí. Se eu tenho 5/6 vezes 3/4, como é que a gente faz isso? Conforme eu disse, você vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, isso aqui nada mais é do que 5 que multiplica 3, e aqui no denominador você pegar 6 que multiplica 4, beleza? Quanto que é 5 vezes 3? Ah, professor, 5 vezes 3 dá 15. Então, aqui no nosso numerador a gente vai ter o 15. Quanto que é 6 vezes 4? 6 vezes 4 é 24. Então, aqui eu tenho 24 no denominador. Terminamos? Olha, isso aqui já é resultado. Só que é interessante você simplificar sempre que é possível, porque quando é uma questão de você marcar as alternativas, os resultados costumam ser a fração irredutível, ou seja, o máximo de simplificação possível. Então aqui a gente olha, vê que dá para dividir por 3, tanto esse 15 quanto esse 24. E dividindo 15 por 3, a gente tem o quê? 15 dividido por 3 dá 5. 24 dividido por 3 dá 8. 5/8, então, é o nosso resultado final desta continha aqui, beleza? Viu só? Bem simples. Bom, pessoal, vamos lá. Próximo exemplo aí. 2/3 de 540. Olha só, estou pegando vários exemplos para a gente abordar aí as mais diversas situações possíveis. Aqui entra um detalhe muito interessante. Sempre que você vê, uma fração de alguma coisa, você entenda esse D como um sinal de vezes. Então aqui, isto é a mesma coisa que 2/3 que multiplica 540. Beleza? Aí você pode falar assim, mas professor, o 540 não é uma fração. Sim, mas você pode botar aqui, o tracinho da sua fração e no denominador botar 1, que não vai alterar o resultado, Isso aqui não muda a sua conta. Fazendo isso, a gente vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Ou seja, os dois números de cima que a gente multiplica, 2 vezes 540, e o número que vai ficar embaixo, ou seja, o denominador vai ser o quê? 3 vezes 1. Quanto que vai dar 2 vezes 540? 1080. Por que dá 1080? Porque 2 vezes 500 é 1000, 2 vezes 40 é 80.
3 vezes 1 dá 3. E isso aqui você tem que lembrar que é a mesma coisa que 1080 dividido por 3. Se você fizer essa continha, eu vou colocar aqui para você, você vai encontrar o que? 360. Então isso aqui é 360, beleza? E isso daqui já é o nosso resultado final. Perceba então que é possível, né, estar trabalhando com uma fração e chegar num resultado inteiro, tá? Esse aí é o nosso resultado, beleza? Bom, pessoal, no próximo exemplo agora que eu vou abordar com vocês, eu vou falar de divisão de frações. A divisão de frações também não é complicado. Toda divisão de frações ela vai cair em uma multiplicação de frações. Mas de que forma? A gente vai sempre repetir a primeira fração e vai sempre multiplicar pelo inverso da segunda. O procedimento vai ser sempre assim, tá ok? A gente repete a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vamos aí ao nosso primeiro exemplo. Olha, eu tenho 5/6 dividido por 3/4. Veja que esse exemplo, né, eu já trabalhei ele na multiplicação, agora eu estou trabalhando com a divisão. Isso aqui como é que ficaria? Isso ficaria, ó, assim, eu vou repetir a minha primeira fração, que é 5/6, e vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então aqui eu vou inverter, ó, não tá 3/4, vai ficar 4/3, beleza? 4 foi para cima e o 3 veio para baixo, é isso que é inverter a fração. Feito isso, a gente vai fazer a multiplicação da forma como a gente já está acostumado, ó, 5 vezes 4, olha como é que é simples, e 6 vezes 3. Professor, eu erro até esse tipo de continha assim pequena, ó, isso é falta de tabuada, né? Tem um vídeo aqui falando sobre a tabuada de uma forma, né, bem simples. Você faz um quadradinho e você confere essas contas aqui. Mas enfim, vamos lá. 5 vezes 4 vai dar 20. 6 vezes 3 vai dar 18. E aí veja que aqui a gente tem como simplificar por 2, né, em cima e embaixo. A gente sempre que der vai simplificar. Já te expliquei isso, né? E simplificando aqui, quanto que dá 20 dividido por 2? Vai dar 10. Quanto que dá 18 dividido por 2? Vai dar 9. Tem como simplificar ainda? Não. Então esse aqui já é o meu resultado final. A gente até poderia, né, colocar como um número decimal, mas aí se a gente faz isso como uma divisão aqui, a gente vai encontrar uma dízima periódica, ficaria 1,111, beleza? Vamos deixar assim, tá? Então é isso, gente. Já te expliquei multiplicação e já te expliquei divisão de frações, que você vê que cai em uma multiplicação também, beleza? Se já entendeu até aqui, ó, já deixa o like aí para mostrar para mim que vídeos como esse tá sendo útil para você, beleza? Vamos agora abordar um exemplo um pouquinho diferente. Vamos fazer aí esta continha aqui, ó. 270 dividido por 2/3. Aqui, qual que é o lance? Você tem um númerozinho que não está numa fração, mas não vai ser muito diferente daquilo que a gente fez quando tinha uma situação dessa na conta de multiplicação de frações. Por quê? Eu também posso colocar o 1 aqui embaixo. Então, a minha primeira fração virou 270 sobre 1 e a segunda continuou 2/3. Feito isso, o que a gente faz agora? Eu repito a minha primeira fração, que é 270 sobre 1, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, ou seja, 3/2. Beleza? Fazendo essa continha aqui, ó, o que a gente vai ter? Vou ter aqui 270 vezes 3. E embaixo, 1 vezes 2. Fazendo isso, 270 vezes 3 vai dar 810. 1 vezes 2 vai dar 2. 810 dividido por 2 vai dar o quê? 405. Tá vendo? Então, bem tranquilo de fazer, né? Vamos supor que eu quisesse agora fazer
menos 2/3 dividido por menos 7/8. Olha, de novo, né? Se eu estou numa divisão, eu repito a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Beleza? Então aqui vai ficar 8 sobre menos 7. Aqui o que acontece? Feito isso, é só fazer agora a conta de multiplicação, igual a gente já viu no início do vídeo. Então eu vou ter menos 2 vezes 8. E aí tem muita gente que pergunta, professor, por que aqui, né, botar o parênteses? Quando é um cara negativo, quando você vai fazer uma multiplicação ou uma divisão, é interessante você botar o parênteses por uma questão de organização, tá? Mas a conta é a mesma. E embaixo você vai ter aqui, ó, 3 vezes menos 7. Beleza? Bom, o que vai acontecer é o seguinte. Quando você for fazer ali, menos 2 vezes 8, você vê que você tem um primeiro número negativo sendo multiplicado por um número positivo. São números com sinais diferentes. Então, o resultado vai ficar negativo. Isso dá menos 16. Se você não se lembra dessas regras de sinais, tem um vídeo aqui também no canal explicando detalhadamente essas regras de sinais e como você operar com números negativos, tá? E aqui no denominador você vai ter o quê? 3, que é positivo, vezes menos 7. Então, ó, de novo, é uma multiplicação com sinais diferentes. Então, o resultado também é negativo e 3 vezes 7 dá 21. Feito isso, agora você precisa lembrar o quê? Que isso aqui, essa fração, né, menos 16 sobre menos 21, é equivalente a dizer que você tem 16 negativo dividido por 21. E aí você está numa divisão com sinais diferentes. Olha, se você não se lembra dessas regrinhas de sinais, assiste o vídeo lá, porque isso às vezes, tá vendo? Gera outras situações aqui no meio das contas. Então, ó, aqui, lembrado disso, né, que é uma divisão de dois números, dessa vez agora, né, com sinais iguais, isso vai ficar o quê? Se os sinais são iguais, o resultado é positivo. Então, eu posso arrancar esses dois sinais. Isso fica 16 sobre 21. Então, a gente chega nessa fraçãozinha aqui. E aí, quando a gente chegou nessa fração, tem algum número que eu consigo dividir tanto o numerador quanto o denominador para a gente poder simplificar essa fração? Não, não tem. Se não tem, então essa é a nossa resposta final. Vamos ainda aí ter um bônus, uma questão de porcentagem. Professor, porcentagem falando de frações, sim, você vai ver que com isso aqui de frações que a gente viu, a gente também consegue resolver aí questões de porcentagem, porque porcentagem está muito ligado a frações. Quer ver só? Olha só essa questão. Um celular que custava R$ 1.200 teve um desconto de 15%. Opa! Um desconto de 15%. Então já sabe que o valor desse celular, que era 1.200, você precisa retirar dele que 15% desses 1.200. E aí pede para que você determine o valor após o desconto. Então o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar aqui nessa questão calcular 15% de 1.200 para poder achar qual o valor desse desconto. Eu já te expliquei que esse D de multiplicação é a mesma coisa que você fazer o quê? Uma conta de vezes. Então isso é 15% vezes 1.200. Mas aí aqui entra uma dica que eu ainda não tinha falado, mas a dica é muito útil. É o seguinte, toda vez que você vê esse sinal de porcentagem, isso aqui, ó, 15%, é a mesma coisa que 15 sobre 100, beleza? Então, olha só, aqui na verdade, a conta que a gente tem que fazer é 15 sobre 100 vezes 1.200. E aí a gente pega esse valor e subtrai de 1.200 para chegar no resultado final. Então, fazer essa conta aqui fica muito simples, né? Você já viu como é que faz? É só colocar o 1zinho aqui embaixo. E aí você vai ter, ó, 15 que multiplica 1.200 sobre 100
que multiplica 1, beleza? Então, você multiplicando aqui agora, né? 15 vezes 1.200 vai dar 18.000, beleza? Ah, professor, como é que eu faço isso? Você pode armar a continha e fazer, né? Igual a gente tá acostumado a fazer passo a passo e tal. Ou você pode fazer só 15 vezes 12, que daria 180, e repete os dois zeros do lado. E embaixo no seu denominador, 100 vezes 1 fica 100. Aqui, ó, você pode simplificar, né? Cada zero de cima com zero de baixo. Então você vai ter 180 dividido por 1. E isso dá 180. A gente não precisa nem fazer essa continha. Então o celular, o preço, ó, preço após o desconto vai ser qual? É eu pegar, né, esse valor de 1.200 e retirar 180. Então eu pego 1.200 e subtraio 180. Se eu fizer essa continha aqui, eu vejo que sobra R$1.000,20. Beleza? Então, esse aqui é o meu preço após esse desconto que foi aplicado. E isso é a alternativa letra C. Então, perceba que com o estudo das frações, a gente ainda consegue também matar aí, né, questões de porcentagem. Beleza? Esse é um bônus aí para você e é muito importante. Bom, pessoal, fechamos aí essa parte de frações. Então, assim, esse foi o último vídeo, né, abordando esses assuntos principais dentro de frações. Se você tem também, né, um amigo ou uma amiga que também está estudando esses assuntos e às vezes, né, ainda não conhece aqui esse canal, ou ainda talvez nem tenha visto esse vídeo mesmo já conhecendo o canal, compartilhe aí com essa pessoa, porque você vai estar ajudando ela e vai estar também me deixando muito contente ver que esse conteúdo está chegando para mais gente. Pessoal, deixa aqui nos comentários se ficou alguma coisa aí que você ainda quer perguntar sobre esse assunto, que eu vou sempre ler os comentários aí e respondo eles. E é isso, gente. Até a próxima. Grande abraço.